Muitos hoje vão acordar falidos. O que fazer com isso? Não está claro. Bem, No geral, tudo foi destruído. Droga! Já dá vontade que essa operação militar especial acabe logo. Tanta gente morrendo, tantos empresários sofrendo. Desde a manhã do dia 22 de julho, os russos na internet, por algum motivo, choram e reclamam. Mas por que logo com a gente? Drones ucranianos, na noite de 22 de julho, atacaram novamente os depósitos da Wildberries, o maior marketplace da Rússia, e naquela noite os depósitos pegaram fogo em Krasnodar e Nevinomysk. Isso é a continuação daquela mesma campanha que começou em 18 de julho e que, segundo os próprios russos, já causou prejuízos maiores do que os orçamentos anuais. Os orçamentos de 53 regiões russas somados. Em Krasnodar, o Rospotrebnadzor local recomendou que os moradores saíssem menos de casa e usassem respiradores, porque a fumaça dos depósitos em chamas cobriu toda a cidade. E já está claro que a Ucrânia decidiu queimar sistematicamente todos os grandes depósitos da Wildberries, assim como fez com todas as grandes refinarias de petróleo. Hoje, nesta edição, vamos analisar em detalhes onde exatamente os drones ucranianos atacaram nesta noite. Quantos depósitos já foram destruídos pelo fogo e quantos ainda vão pegar fogo no futuro? Quais são os números dos prejuízos? Como estão chorando os russos e os vendedores que perderam suas mercadorias? E o principal, qual é a estratégia? Por que as forças armadas da Ucrânia estão sistematicamente destruindo a logística e os depósitos do inimigo? Aqui nós não vamos trabalhar com suposições, mas sim com avaliações de economistas, inclusive russos, e declarações das autoridades ucranianas. E no final do programa vou trazer mais duas notícias que deixam os ucranianos orgulhosos e os russos em pânico. Resumindo, um F-16 ucraniano em combate direto destruiu pela primeira vez um caça russo de última geração. E Vladimir Putin, aparentemente tendo se borrado de medo, anunciou urgentemente que o novo comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Dropatov, foi colocado na lista de procurados. Meu nome é Alexei Peti. Vamos discutir esses temas juntos antes de começar. Peço a vocês que se inscrevam neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei pessoalmente grato pela sua inscrição. Porra! Sim, vamos ali até o prédio. Não fiquem aqui! Leyendas criadas por Dima Torzok. Bem-vindos, Kalovo, Shaiba Holmes. Ao nosso canal. Obrigado. Eu não entendo, eles estão pegando o carro deles e saindo. Bem, com o carro inteiro, sim. É, certo. Leyendas de Matorzok. Então, em toda a Rússia, continuam pegando fogo os maiores depósitos da rede Wildberries. E já está claro que Vladimir Putin simplesmente não tem e não terá defesa contra os drones ucranianos. E os russos só podem contar com a misericórdia dos ucranianos. Tudo começou ainda em 18 de julho. Naquela época, nossos drones atingiram 2 centros logísticos da Wildberries em Elektrostal, na região de Moscou, e na cidade de Kotovsk, na região de Tambov. O resultado foi que os armazéns queimaram completamente, e só a área do armazém em Elektrostal é de 250 mil metros quadrados, e ao todo, na região de Moscou e na região de Tambov, naquela noite, cerca de 350 mil metros quadrados foram destruídos pelo fogo.
Para você ter uma ideia, isso equivale a cerca de 50 campos de futebol que viraram cinzas. Por exemplo, o incêndio em Elektrostal só conseguiu ser apagado pelos bombeiros russos depois de 3 dias. Segundo autoridades russas, em Elektrostal, uma pessoa morreu e outras ficaram feridas. Em Kotovsk, o turno da noite foi atingido. 7 mortos e mais 24 feridos. Os prejuízos apenas nesses 2 locais são estimados em 2,5 bilhões de dólares. E então, na noite de 22 de julho, uma nova onda de ataques, novamente contra os depósitos da Wildberries. Os complexos logísticos da Wildberries em Krasnodar e Nevinomysk, na região de Stavropol, foram atingidos. A própria diretora da empresa, Tatiana Kim, informou sobre o ataque aos 2 depósitos. Ambos os locais foram evacuados, mas infelizmente houve feridos. Segundo o governador de Stavropol, Vladimir Vladimirov, 5 pessoas ficaram feridas em Nevinomysk e, ao todo, nos 2 depósitos, houve 13 feridos. No geral, meu conselho aos russos é: larguem o emprego nos depósitos da Wildberries o mais rápido possível, porque esses ataques não são ações isoladas e as forças armadas da Ucrânia vão destruir todos os grandes depósitos, disso vocês podem ter certeza. Depois que Putin não conseguiu proteger nem mesmo as refinarias de petróleo, acreditem, queimar os depósitos da Wildberries vai ser muito mais fácil. Por isso, fujam e se escondam enquanto podem, pois certamente vão queimar aí com as mercadorias. Olhem para a geografia. Região de Moscou, região de Tambov, território de Krasnodar e território de Stavropol. Drones ucranianos estão atacando a logística do inimigo desde o centro da Rússia até o extremo sul. E isso sem contar o restante. Nos últimos dias, houve incêndios em um depósito de combustíveis em Podolsk, no centro logístico Portões do Sul, em Domodedovo, na zona industrial perto de Lipetsk e na estação ferroviária na região de Rostov. Ou seja, as forças armadas da Ucrânia atuam em uma frente ampla. Mas por trás dessas imagens maravilhosas de russos reclamando e depósitos pegando fogo, está o que há de mais agradável: os prejuízos. Porque os números são tão altos que até os economistas russos ficam de cabelo em pé. E aqui está a principal estimativa que eu já mencionei ontem e que só hoje apareceu na imprensa russa. O prejuízo causado pelos incêndios nos depósitos da Wildberries superou os orçamentos anuais de 53 regiões russas. 53 regiões russas recebem em um ano menos do que foi perdido em uma única noite. Ou seja, um único golpe na logística queimou mais do que o orçamento anual de cada um dos 50 regiões da Federação Russa. Então, o jornal russo Vedomosti entrevistaram especialistas. O valor dos próprios armazéns queimados ultrapassa 20 bilhões de rublos. Isso é só pelos prédios. Mas levando em conta os equipamentos e os produtos armazenados, o prejuízo total pode chegar a 50 bilhões de rublos. Ressalto que isso não inclui os armazéns que pegaram fogo nesta noite e na noite anterior. Estamos falando apenas dos armazéns em Elektrostal e na região de Tambov, que foram atacados na primeira noite, em 18 de julho. O valor de 50 bilhões de rublos representa o prejuízo apenas da empresa Wildberries. Mas o mais interessante são as perdas dos vendedores, aqueles mesmos vendedores que armazenavam seus produtos nesses armazéns, ou seja, prejuízos para os russos comuns. Não consigo mais segurar as lágrimas. Acabou de acontecer há 20 minutos. O depósito de Krasnodar foi atingido. O depósito de Krasnodar está em chamas. Imagine quantos produtos nossos estavam lá. Já dá vontade que a operação militar especial termine logo. Tanta gente morre lá, tantos empresários sofrem. Agora precisamos entregar os relatórios de impostos do 6º mês, do 7º mês e do semestre. Já não sei mais. O que eu faço, entende? Eu já estou assim. Eu já não sei mais o que dizer. Mas já está pegando fogo o depósito de Nevonomysk também. Isso é perto de Krasnodar. É o 3º depósito. Bom, à noite, pelo visto, houve ataque tanto em Krasnodar quanto em Nevonomysk. Estou em choque. Segundo estimativas, esses prejuízos podem ter ultrapassado 170 bilhões de rublos. Agora, atenção, o lucro anual de todo o grupo, de toda a empresa Wildberries no ano passado, foi de 175 bilhões de rublos.
Ou seja, se hipoteticamente a empresa quiser compensar honestamente os vendedores pela mercadoria queimada, terá que desembolsar um valor comparável a todo o lucro anual. E como vocês sabem, a empresa Wildberries simplesmente se recusou a compensar esses russos sujos e selvagens por qualquer prejuízo. Os russos foram dispensados e orientados a chorar em casa, mas esquecer o dinheiro. E os russos choram, mas fazem isso de um jeito muito estranho. A fundadora da Wildberries, Tatiana Kim, declarou que a empresa está estudando a possibilidade de compensar os vendedores que perderam mercadorias. Claro, isso soa nobre, mas tem um detalhe. 2 semanas antes do ataque, em 7 de julho, entrou em vigor os termos atualizados da Wildberries. E, de acordo com esses novos termos, a empresa se isentou da responsabilidade pela perda de mercadorias em decorrência de ataques de drones, mísseis e outros tipos de munição. Aliás, se ao menos alguma coisa fosse consistente na Rússia, acho que a empresa Wildberries poderia ser responsabilizada criminalmente. Sabe por quê? Porque ao aceitar esses novos termos, eles acabaram desacreditando o exército russo. Ou seja, a empresa absolutamente não acreditava que o exército russo seria capaz de protegê-los dos ataques de drones ucranianos, mísseis e outros tipos de munição. E a empresa, sem acreditar absolutamente no exército russo, incluiu na oferta que não iriam compensar nada por isso. Isso desmoraliza o exército russo, mostrando que já duvidavam de sua eficácia, o que foi correto. 2 semanas antes dos depósitos serem destruídos, o Marketplace mudou discretamente as regras para não pagar pelo que foi perdido nos ataques de drones. Coincidência? Claro que não. Mas por trás da declaração nobre daquela mesma Tatiana Kim, se esconde o cinismo com que os russos enganam seus próprios compatriotas. A Wildberries já está se comportando de maneira bastante estranha. Nos painéis pessoais dos vendedores, simplesmente desapareceram. Sumiram os relatórios dos estoques das mercadorias nos depósitos incendiados. E justamente esses relatórios são a única coisa que dá esperança aos vendedores de receber algum tipo de compensação. Como você pode imaginar, sem dados, sem relatórios, não há provas de que sua mercadoria estava lá. Sem relatório de estoque, indica que não estava no depósito. Pronto, de acordo com os documentos, não havia absolutamente nada nos depósitos que pegaram fogo. Não entendo por que esses russos estão chorando nas redes sociais. E outra coisa, em Krasnodar, após o ataque, a administração regional da vigilância sanitária russa recomendou que os moradores saíssem menos de casa e usassem respiradores por causa do incêndio no depósito. Moradores de uma cidade de 1 milhão de habitantes ficam em casa usando máscaras porque o complexo logístico ali perto está pegando fogo. Imaginem o que havia nesses depósitos. Mas tenho certeza de que podia haver toneladas de plástico e produtos químicos lá. E para fechar com chave de ouro, assistam até o final para vocês darem um pequeno sorriso. Enquanto os depósitos da Wildberries queimam bonito, enquanto os russos reclamam nas redes sociais, Vladimir Putin convocou uma reunião de emergência. Bom, não foi para pensar nos russos, claro que não. Pelo que mostra a agenda oficial do dia, Vladimir Putin está ocupado com assuntos de importância estatal. Hoje ele parabenizou Gazmanov e Eichmann pelos seus aniversários. Agora, o principal. Por que a Ucrânia está atacando os depósitos da Wildberries? Baseio-me em declarações diretas e avaliações de especialistas, não em suposições. Vamos à posição oficial. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, confirmou os ataques ao Marketplace e os chamou de sanções de longo alcance, explicando seu significado militar. Os centros logísticos foram utilizados, cito, para fornecer ao exército russo componentes para drones, equipamentos de navegação e suprimentos. Ou seja, esses não são depósitos civis, como está choramingando agora a propaganda russa. Não, são elos do abastecimento militar. Além disso, os russos parecem ter esquecido, mas vou lembrá-los. No dia 25 de junho, Volodymyr Zelensky aprovou para o Serviço de Segurança da Ucrânia uma operação de influência de 40 dias sobre a Rússia, com o objetivo de conseguir o fim da guerra. A essência é que, durante 40 dias, drones vão incendiar, simplesmente queimar a Rússia, para que finalmente os russos selvagens comecem a entender o que eles realmente fizeram, onde eles se meteram, quem eles provocaram. Até mesmo os chechenos avisaram. Dzhokhar Dudaev dizia: não mexam com os ucranianos, senão isso vai se voltar contra vocês de uma forma que vão se arrepender por muito tempo. Não ouviram.
Atualmente, ocorre uma campanha de 40 dias para pressionar esses russos a entenderem algo. Basta observar os acontecimentos das últimas semanas. Isso é a destruição sistemática de refinarias de petróleo, depósitos de combustível, centros logísticos, portos, fábricas e assim por diante. Então, o quadro fica claro por si só. Ou seja, a essência está na mudança de abordagem. As forças armadas da Ucrânia agora destroem rotas inteiras de abastecimento do exército russo e não só alvos isolados. Ou seja, não é apenas um depósito, mas a capacidade do inimigo de entregar qualquer coisa aos soldados. E hoje a Bloomberg escreve: a ampliação dos ataques ucranianos aos centros logísticos russos, se isso deixar de ser uma ação isolada e se tornar uma campanha sistemática, promete consequências negativas de longo prazo para a economia da Rússia. É aí que está a resposta de por que o Kremlin está nervoso. Porque uma refinaria de petróleo pode ser consertada de alguma forma em alguns meses. A gasolina, claro, pode-se até se ajoelhar e pedir ao Cazaquistão. E quando toda a logística é destruída, basicamente toda a economia de consumo é destruída imediatamente. Não há mercadoria, a mercadoria não chega, os vendedores vão à falência, os preços sobem, a inflação dispara, a confiança empresarial despenca. E tudo isso se soma à crise de combustível já existente, ao colapso do refino de petróleo e às filas nos postos de gasolina. Aliás, sobre a confiança empresarial. Aqui também há uma notícia interessante. Uma notícia recente de hoje diz o seguinte: o último relatório mostrou que os capitais estão fugindo rapidamente da Rússia. As empresas estão tentando desesperadamente retirar seus ativos da Rússia. E esse é o indicador mais honesto de que as empresas não veem nenhuma perspectiva de continuar trabalhando na Rússia selvagem. E ao final do programa, mais algumas notícias, digamos, de sobremesa. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, General Dan Kane, compartilhou uma notícia interessante durante uma audiência no Senado. Um F-16 ucraniano derrubou pela primeira vez um caça russo em um combate aéreo. Sua citação direta: recentemente fomos testemunhas do primeiro combate aéreo em que um F-16 ucraniano derrubou um caça russo. Nos últimos anos, graças ao apoio de muitos parceiros, a Ucrânia fortaleceu significativamente seu sistema de defesa em camadas. Ele também observou que a capacidade da Ucrânia de ampliar a defesa em múltiplas camadas cresceu muito, desde as capacidades terra-ar até ar, e elogiou separadamente o trabalho da base industrial ucraniana. Isso, quero destacar, é o primeiro combate aéreo confirmado em que nosso F-16 derrubou um caça russo. Isso indica que os russos se aproximarão da linha de frente com mais cautela. E a segunda notícia para animar um pouco vocês no final. Menos de um dia após a nomeação de Mikhail Dropatov como novo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o Ministério do Interior da Rússia o colocou imediatamente na lista de procurados. Bom, aparentemente Putin se borrou todo de medo e disse: coloquem ele imediatamente na lista de procurados. Ou seja, a lógica dos russos, genial, entre aspas. E ela soa assim: não conseguimos derrotá-lo, ou seja, Dropatov no campo de batalha, mas podemos colocá-lo na lista de procurados e anunciar aos russos que ele é o terrorista mais perigoso do mundo. Bem, para que o gado russo realmente acredite que está lutando contra nazistas. E aqui está Dropatov, o principal nazista, tipo, uma justificativa para a guerra que eles estão travando. Lembro que Dropatov é aquele mesmo comandante de veículo de combate de infantaria que, em maio de 2014, atravessou as barricadas em Mariupol, tirou pessoas do cerco de Svarino e frustrou o avanço russo sobre Kharkiv. Após ser nomeado, sua primeira declaração foi breve. Disse que trabalharia com respeito pelas pessoas. E o ex-ministro da Defesa Fedorov, chamou sua nomeação de uma nova esperança na luta das pessoas livres. Bem, e aqui eu destaco que o chamado Comitê de Investigação da Federação Russa afirma que, supostamente, em 2017 e 2019, sob o comando de Dropati, mais de 70 bombardeios contra localidades foram realizados. Nas repúblicas inventadas RPD e RPL, bem, na verdade, depois disso, só para lembrar, desde 2022, Mikhail Dropati destruiu, eu acho, algumas dezenas de milhares de russos Ivans que nunca foram encontrados, que apodreceram na sagrada terra ucraniana. Mas para esses russos Ivans, o Putin meio que não liga.
Não, Dropat foi colocado na lista de procurados por crimes, supostamente em algumas repúblicas inexistentes, inventadas pelo Putin. Ele pensa neles, mas Putin não se importa que os russos Ivans apodreçam na terra ucraniana. Ah, meu Deus, milhares a mais ou a menos. Que diferença faz? Drones ucranianos seguem destruindo a logística inimiga. Depois de Elektrostal e Kotovsk, os depósitos da Wildberries estão pegando fogo em Krasnodar e Nevinomysk. Cerca de 350 mil metros quadrados de depósitos foram destruídos pelo fogo. O prejuízo superou os orçamentos anuais de 53 regiões russas. Os vendedores estão perdendo até 170 bilhões de rublos e a Wildberries, de forma preventiva, reescreveu o contrato 2 semanas antes dos ataques para não pagar nada a ninguém. Os moradores de Krasnodar estão usando respiradores e o capital está fugindo da Rússia. Em resumo, o trabalho das forças de defesa da Ucrânia continua. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Se cuidem. Tchau a todos.